Boa noite, meu amado e querido irmão. Chegamos hoje com muita alegria, com muito prazer, ao nosso terceiro encontro no estudo do Salmo 51. Primeiro encontro nós falamos sobre a petição de Davi. No segundo encontro falamos sobre a sua confissão. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos nesse salmo a restauração de Davi. A restauração que Deus operou na vida dele. E já no versículo 6 do Salmo 51, Davi expressa os desejos ou as intenções de Deus. Diz então Davi: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então ele expressa o desejo que Deus tem em relação a nós, que conheçamos a verdade, que sejamos pessoas sábias na palavra de Deus, no entendimento das coisas de Deus. Versículo 7, Davi faz alusão ao processo de purificação do leproso. Isso está em Levítico, capítulo 14, versículo de 6 a 7. E esta mesma passagem, esse mesmo trecho, pode se referir também à questão das pessoas que poderiam tocar em um defunto. Essas pessoas eram consideradas imundas, então teriam que passar por um processo de purificação. Então, versículo 7, Davi diz assim: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Na realidade, Davi está trazendo à sua memória o ritual de sacrifício. A palavra esopo se refere a uma árvore. Então, dos galhos desta árvore, eles eram molhados no sangue que era usado no sacrifício do animal que era oferecido. E esse galho molhado com esse sangue era pulverizado ou aspergido sobre a pessoa que estava oferecendo um sacrifício para alcançar o perdão dos seus pecados. Por isso, Davi vai dizer: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Interessante também nesse versículo que Davi ele traz para junto de si a promessa que ele crer no perdão dos seus pecados. Purifica como esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então ele traz para si a promessa de perdão que Deus dá a todo aquele que confessa o seu pecado. Como é bom quando nós confiamos na promessa de Deus. Como é bom quando nós sentimos felizes em saber que Deus honra a sua promessa, a promessa que está inserida na sua palavra. Caminhando um pouco mais no Salmo 58, versículo 8, ele diz assim, Salmo 51, versículo 8, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi, então, nesse versículo 8 do Salmo 51, ele está falando sobre a alegria do arrependimento. Como resultado de nosso arrependimento, Deus, ele nos eleva a um tempo de alegria. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, quando nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos alegria. Nós encontramos a alegria do Senhor, que, como diz a palavra, é a nossa força. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados são envolvidos por uma alegria contagiante, a alegria da palavra de Deus. Temos todos nós que gozamos de uma comunhão com Jesus, a alegria de caminhar com o Espírito Santo dentro de nós. É o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Olha que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre esta questão da alegria do Espírito Santo em nós. Diz assim o apóstolo Paulo, Gálatas 5, 25. A palavra diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quem se arrepende dos seus pecados
tem o Espírito Santo. Ele anda então em espírito e o Espírito coloca em nós a alegria de uma nova vida em Cristo Jesus. Caminhando um pouco mais, neste Salmo 51, versículo 10, o salmista ele vai dizer isto: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Na realidade, quando Davi expressa esta frase, ele está dizendo um pedido. Ele está dizendo que isto é um pedido por um milagre de Deus. O verbo criar aqui, usado na Bíblia, tem Deus como sujeito. Como está lá em Gênesis, e criou Deus os céus e a terra. É um verbo que é usado para as ações divinas de Deus, para os atributos de Deus. Então Davi está dizendo, cria em mim, ó Deus. Ele está reconhecendo que a transformação que precisa ocorrer na sua vida, ela só pode vir de Deus. Só pode ser uma ação de Deus na vida dele. Cria em mim, ó Deus. Então, Deus é o sujeito desse verbo. E Davi é aquele cuja ação vai se fazer na vida dele, a ação de Deus. Deus julgava, meus irmãos, o valor de um sacrifício pela qualidade do coração de quem o oferecia. Por isso, Davi orou pedindo um coração puro. Deus olha para nós, para dentro do nosso coração. Deus não olha para a nossa aparência. Deus olha para aquilo que vai dentro de nós. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, todo sacrifício empreendido para o reino de Deus, se não partir do nosso coração, não terá nenhum valor. Por isso é importante que tudo aquilo que você faz para Deus tem que partir do seu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que esta possa ser também a sua oração, que esse possa ser também o seu e o meu desejo, para que Deus possa renovar o nosso coração. Caminhando então no versículo 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Parece que Davi estava olhando para a experiência de Sansão e a experiência de Saul, que foram experiências desastrosas, em que o Espírito de Deus se ausentou da vida desses homens. Davi não queria que isso acontecesse na vida dele. Por isso ele diz, não me lances fora da tua presença e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Ele rogava para que a presença do Espírito Santo se fizesse presente na vida dele. E no versículo 12, ele então retrata o desejo de retornar a uma vida de obediência e comunhão com Deus. Diz então Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Como é que está a tua relação com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está você em relação às coisas de Deus? O seu coração ainda se sente inflamado no início da sua vida cristã? Ou os problemas da vida, as adversidades da vida sufocaram aquele desejo de trabalhar para o Senhor? Davi, então, ele pede a Deus que retorne a ele a alegria da salvação. O tempo em que ele vivia em obediência ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Pedir a Deus que a chama, o ardor, a paixão pelas almas perdidas possa brotar no nosso coração. O desejo de trabalhar para o Senhor, mas isso só acontece com aqueles que têm vive uma vida de arrependimento, aqueles que buscam a face do Senhor. Versículo 13, para terminar, quero ler com você também. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Davi, então, no versículo 13, ele está assumindo um compromisso de compartilhar a sua fé com os outros. A fé precisa ser compartilhada. A fé não pode ser algo voltado exclusivamente para nós. Davi, então, se propõe aqui, então, a ensinar aos transgressores, aqueles que não conhecem o seu Deus, aqueles que não comungam da mesma fé, a salvação que ele encontrou, o perdão dos pecados que ele encontrou na pessoa de Deus. E é assim que nós devemos fazer como servos do Senhor. Nós precisamos compartilhar a nossa fé. Nós precisamos partilhar a bênção que alcançamos, que é a bênção de conhecer a Cristo Jesus, mostrando para os outros o caminho do Senhor, mostrando para os outros que há um Deus que perdoa pecados, há um Deus que perdoa pecados a partir da confissão sincera, e há um Deus que está pronto a nos receber e nos purificar de toda a nossa injustiça. Portanto, compartilhe a tua experiência com Deus com outras pessoas. Você tem feito isso? Você tem compartilhado aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida com as outras pessoas? É preciso que nós compartilhemos, que nós proclamemos e anunciemos as boas novas de salvação. Há um perdão que eu encontrei em Cristo Jesus e que outros precisam também encontrar. Portanto, o Salmo 51, ele é um salmo com lições riquíssimas para todos nós. E eu espero que você não somente leia esse salmo, mas procure viver os seus ensinamentos. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te guarde e que a boa mão do Senhor possa estar sempre sobre a sua vida. Amém.